Veja, não é só o orientador que tem expectativa, os orientandos também têm. E isso é tão importante para os orientadores ouvirem isso, como para você mesmo. Porque se você não tem essa expectativa sobre o seu orientador, é bom que tenha. Por exemplo, os orientandos esperam ser orientados. É óbvio isso, parece óbvio demais. Mas nem sempre isso acontece, tá? Então, você como orientando, você deve esperar ser orientado, tá? É lógico, é óbvio, isso no mundo inteiro acontece isso, né? E isso é bom para nós orientadores ouvir isso, porque essa expectativa existe ou deve existir. Os estudantes esperam que os seus orientadores leiam previamente os seus trabalhos. E aí eu vou fazer um alerta agora, mais como orientador para os orientandos, tá? Vou tentar ser o porta-voz de vocês que são orientadores que estão assistindo esse vídeo. Atenção, orientadores, os orientandos, os orientadores não são máquinas que estão sentadas esperando a caixa de e-mail entrar um e-mail seu com o seu texto para ser lido hoje, para ser entregue amanhã. Entende? Nós damos aulas, nós temos projeto de pesquisa, nós temos outros orientandos, temos partes administrativas, tá? E cada um tem uma quantidade de responsabilidade muito grande. Então, tente trabalhar com o calendário do seu orientador, compreender que ele precisa de uma semana para ler. Ele nunca leu, nunca dei um texto para ele, alguma coisa que ele lesse em menos de uma semana. Então, você já sabe. Se você precisa isso para o dia 30 do mês, esteja com o texto pronto 15 dias antes, porque aquele seu orientador ele vai demorar 15 dias, entende? Para poder ler. E mesmo assim você está cobrando e tal. Claro, orientadores. E eu me esforço para isso, mesmo assim muitas vezes consigo. Eu sempre dou feedback, mas muitas vezes com demora, com atrasos, entende? Então, os orientandos, atenção vocês, eu sei que existe essa expectativa é plausível e deve ser levada em consideração, mas lembre-se, eles precisam ser agendados o máximo possível, tá? Muitos orientandos abusam dessa. Para segunda-feira mandou meia-noite do domingo. Esquece, esse texto não vai ser lido, tá bem? É pouco provável que seja lido. Bem, depende, se for um prazo de um congresso e é combinado com o orientador, isso pode acontecer. Eu já li coisas de última hora por culpa do orientando, por culpa minha, e li de última hora para poder dar feedback às coisas como devem ser. Bem, continuando sobre o que esperam os orientandos dos seus orientadores. Os estudantes esperam que seus orientadores sejam amáveis, abertos e compreensivos. Ou seja, é muito importante que essa dimensão seja lembrada para os orientadores, tá? Essa dimensão é a dimensão social, humana, tá? Fazer pesquisa não é uma coisa como técnica somente, né? Ela é algo que tem a ver com a humanidade das pessoas. Atenção, Lucas, esse é uma parte para a gente cortar, tá? Porque estava aparecendo muitos sinais de WhatsApp. Eu esqueci de desligar o WhatsApp e estava o tempo todo com aquele sinalzinho de WhatsApp. Então, cortas aquela parte do vídeo, tá? E nós vamos continuar então com esta parte aqui do, do vídeo, tá? Desse slide aqui. Bem, continuando então sobre as expectativas dos orientandos em relação aos seus orientadores.
Os estudantes esperam que seus orientadores sejam amáveis, abertos e compreensíveis. Isso é um recado para os orientadores bem forte. Eu procuro ser amável, aberto e compreensivo com os meus estudantes, tá? Essa é uma dimensão que eu falei desde o início, a dimensão social, humana, de comunicação. E isso, muitas vezes, esse ser aberto, compreensivo, ter uma boa empatia, uma boa comunicação com o orientador, entre o orientador e o orientando, pode ser a pedra de sucesso ou insucesso, literalmente. Tá? Então, atenção, orientadores. Eu sei que muitos orientadores poderiam dizer, eu sou compreensivo, mas aquele orientando some, não diz nada, não faz o que a gente pede, é sempre enrolando, fazendo tudo pelo menor esforço e tal. Claro, um orientando desse vai acabar se autodestruindo ou implodindo o seu próprio projeto, não é? Mas mesmo assim, de forma amável, a gente tem que alertar ele, olha, você está entrando numa rota que você vai obter no final frutos amargos, né? Ou seja, não vai conseguir terminar o trabalho, vai perder a bolsa, etc. E isso pode ser feito de forma amável e aberta, mesmo assim sendo compreensivo com as limitações de cada estudante, tá? Você, estudante e orientando, procure compreender um pouco de como lidar, como se comunicar. Tem orientadores que parecem duros, né, ranzinzas e tal, mas lá no fundo esconde um coração amável e aberto. Bem lá no fundo, procurem bem, tá bem? Que talvez vocês possam encontrar. Ou se concentre nas coisas boas, não é? Ele é muito duro e tal, muito exigente, mas ele lê o que eu rapidamente. Ele, quando faz críticas, são críticas bem fundamentadas, críticas construtivas, né? Os estudantes esperam que seus orientadores façam críticas construtivas, né? Senão não é uma coisa pessoal, é uma coisa profissional. A relação orientador-orientando pode ter uma dimensão pessoal, e muitas vezes o tem, tá? Mas isso é uma relação profissional. Essa relação profissional deve ser baseada em algo comum, tanto para o orientador como para o orientando, que é a construção de pesquisa, e de um projeto de pesquisa, e de uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado. Neste percurso, o orientando desenvolve o quê? Competências de um mestre e competência de um doutor. Os estudantes esperam que seus orientadores tenham bons conhecimentos na área da investigação. Atenção, orientandos, um conselho direto para vocês sobre esse aspecto. Um orientador não é um oráculo que sabe tudo. Né? Ele é orientador de química, ele é orientador da área da educação. Ele sabe tudo de educação? Não sabe. Tá? Não sabe, mas naquela área que ele está te orientando, ele costuma ser um especialista. Se você se sente inseguro, você deve combinar com o orientador ou uma co-orientação, se é uma área que ele não domina, ou consultas. Muitas vezes não é um problema de co-orientação. Você pode falar com outros especialistas na área, tá bem? E nós, orientadores, muitas vezes nos metemos em orientação de áreas que não são muito a nossa vontade, a nossa leitura dos últimos anos, as nossas publicações dos últimos anos, e vai implicar para a gente um esforço maior de acompanhar o aluno, de ler as coisas e aprender com ele, né, das leituras que ele vai trazendo, dos dados que ele vai analisando, e a gente vai criticamente discutindo com o orientando. Tá? Os estudantes esperam que seus orientadores estruturem o acompanhamento de forma a facilitar a troca de ideias. Tá? Então, fazer uma orientação bem estruturada é fundamental. Aqui neste vídeo eu vou aprofundar um pouco mais nessa estruturação. Não só na estruturação desse acompanhamento e da troca de ideias ao longo do projeto, que é esta peça inicial, mas ao longo de todo o processo de investigação. Tá? Os estudantes esperam que os seus orientadores se interessem pela investigação que estão a levar a cabo, para lhe abrir novos caminhos de informação. Você quer que seu orientador se interesse por sua
você do trabalho, procure saber os interesses do seu orientador. Então, se na tua tese, nas tuas questões de investigação, se na tua problemática, nos teus objetivos de pesquisa, não tem linhas que interessem o teu orientador, vai ser mais difícil fazer com que ele se interesse pelo teu trabalho, tá? É muito importante que vocês percebam isso. Então, negocie, principalmente está no início, né? Se o orientador ele tem interesse na sua investigação, ele vai ter mais gosto de gastar tempo com isso, tá? Mesmo que, não, mas o meu tema foi escolhido quase pelo orientador. Isso acontece muitas vezes. O orientando não sabe o que quer pesquisar, o orientador diz, olha, eu tenho esta linha de pesquisa, essa, eu queria fazer uma pesquisa como essa, você quer? Se interessa? Me interessei por isso. E aí você conta já com o interesse da investigação. Porque você tem que lembrar o seguinte, você está fazendo mestrado, está fazendo doutorado, você vai fazer o seu projeto, você vai embora daquela pós-graduação. O orientador continua lá e vai vir outros depois de você. E para o orientador, é interessante dar continuidade a linhas de pesquisa, de coerência, porque ele vai se tornando cada vez um especialista, ele vai aprofundando o seu conhecimento e o seu estudo e as suas pesquisas numa linha, 2, 3 no máximo linhas de pesquisas diferentes. Então, você orientando precisa compreender isso. Então, a tendência do orientador é se interessar por linhas de pesquisas com coerência às coisas que ele já andou fazendo nos últimos anos. Tcharam! Existe o látis do orientador, entendeu? Você quer adivinhar coisas, fala com ele diretamente. Quer surpreendê-lo? Lê um artigo que ele já publicou, né? E diz, professor, li esse seu artigo aqui, achei interessante. No final do artigo, acho que a gente poderia continuar. No final de artigos, das dissertações de mestrado que ele já orientou, teses de doutorados que ele já orientou, tem, geralmente, sugestões para futuras investigações. Todas as minhas teses e todas as minhas dissertações orientadas, no final eu peço nem que seja 2 parágrafos dizendo sugestões para futuras investigações no segmento deste trabalho. Então, lá tem sugestões para novas teses, novas dissertações, né? Novas pesquisas, tá bem? Os estudantes, eu vou tirar aqui, os estudantes esperam que seus orientadores estejam suficientemente empenhados no seu sucesso para os ajudarem a apresentar um bom trabalho no final. Então, para a gente estar empenhado, se é uma coisa que a gente tem interesse, facilita isso, tá? Eu, pelo menos, procuro estar empenhado com os meus orientandos, tá? E com os temas que, para poder ajudá-los, eu chego mesmo a ler artigos que os orientandos encontram para poder pensar junto. Eu acho que atenção orientadores, colegas, né? Eu acho que isso é uma boa postura de nós pensarmos